Cuidado para suas emoções não dominarem suas ações. A dopamina de hoje é uma instrução e um direcionamento para que você aprenda a ter domínio próprio e também evite problemas desnecessários na sua vida. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, minhas conquistadoras! Sejam muito bem-vindas a mais uma dopamina. Estamos juntas aqui 7 horas da manhã, pontualmente vivendo o nosso tempo com o Senhor. Parabéns para você que está sempre aqui na parte da manhã. Inclusive, eu gostaria de saber quem são as conquistadoras que estão sempre aqui logo no início do nosso devocional, logo no início da nossa dopamina. Coloca nos comentários aqui, ó, eu tô sempre na parte da manhã. Eu gostaria de saber, né, quem tá aqui sempre comigo nessa parte da manhã, no início do nosso dia. E se você chega depois, não tem problema, comenta aqui qual momento você está assistindo esse vídeo. O importante é que você está sendo alimentada. Mas se eu posso te dar uma instrução, comece a se programar para começar o teu dia com um devocional. Se você fizer isso, você vai ver que o teu dia vai ser diferente. Porque você já começa o dia com uma instrução de Deus e aí você já passa a aplicar aquilo que você aprendeu aqui no nosso devocional. Então é um tempo precioso, são alguns minutos. Enquanto você está ouvindo, você vai ali anotando. Às vezes você já aproveita, né, para planejar, para ver o que você vai fazer ali no dia conforme a instrução. É muito bom, conquistadora. Eu faço isso que eu falo para vocês todas as manhãs. Quem me acompanha nas redes sociais vê que eu estou sempre postando ali, lendo a Bíblia, fazendo o devocional, tendo tempo com o Senhor, porque não tem nada mais precioso do que nós temos esse momento. Então continue dedicada a este seu propósito de conhecer mais ao Senhor. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Já se inscreva aqui no canal, habilite o sino de notificações para não perder a nossa programação, além das dopaminas que acontecem todos os dias, às 7 horas da manhã, né, de segunda a sexta. Nós temos outras programações aqui também para te ajudar no seu desenvolvimento emocional e também espiritual, principalmente espiritual, porque é a nossa base. E aqui também você vai aprender a se posicionar como uma conquistadora com estratégia de marca pessoal. Tem muita coisa nova que a gente vai liberar a partir de julho. E, inclusive, se você ainda não está também no nosso grupo, lá no WhatsApp, que é a Escola da Sabedoria, eu te recomendo que entre, o link está aqui na descrição do vídeo, para você não perder os conteúdos que nós vamos liberar exclusivamente no grupo. É 100% gratuito, você pode entrar, fique lá, aguarde, ele ainda está silencioso, a gente ainda não está liberando nada, porque a gente vai começar oficialmente em julho. Então esteja no grupo para não perder tudo que nós estamos preparando aqui para vocês. Inclusive, resumos aqui, ó, das nossas dopaminas. Então não fique de fora dessa oportunidade. Agora, pega a sua Bíblia aí, que a nossa base, o nosso manual é a Bíblia, e já abre a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 19 hoje. E como eu falei no início dessa dopamina, eu falei para você ter cuidado para que as suas emoções não dominem suas ações. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai fazer aquilo que a gente não quer, mas que as nossas emoções mandam a gente fazer. Sabe quando você faz algo e depois você cai em si e fala, poxa, por que eu fiz isso? Se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu tivesse me segurado, eu teria evitado isso. E aí vem aquele arrependimento, às vezes vem até uma culpa, um remorso, e é tão ruim, né, a gente sentir assim. Mas você já percebeu que às vezes se torna um ciclo vicioso? O tempo todo está acontecendo as mesmas coisas. Quando você pensa que não, você volta a fazer as mesmas coisas, você volta a falar as mesmas coisas, e aí parece que nada muda, tá tudo igual, tudo do mesmo jeito. Mas como mudar isso? Como eu ser diferente? Como eu posso, de fato, dominar aquilo que está me dominando? Bom, Tiago capítulo 1, no verso 19, traz pra gente a instrução. E é algo que nós sabemos, mas nós não praticamos. Inclusive, o opa aí, ó. Quem tá aqui comigo sabe que nossas dopaminas têm um lema. O OPA, ouvir, pensar e agir. Aqui não é só para você escutar, porque escutar, você escuta qualquer coisa por aí, mas aqui é para você ouvir. Qual que é a diferença do escutar e ouvir? Quando eu escuto, eu só escuto barulho. Aquilo entra no ouvido e sai pelo outro. Você já ouviu essa expressão? Entra no ouvido e sai pelo outro? É isso é eu escutar. Eu até escuto, sei o que tá falando ali, mas eu não deixo aquilo gerar nada dentro de mim. Agora, se eu ouço, é diferente.
Eu ouço e presto atenção. Então eu não estou só escutando, eu estou atenta ao que está sendo dito. E ali eu estou dedicada naquela instrução, naquilo que eu estou ouvindo. Então ouvir gera o quê? Pensar. O pensar gera questionamento, gera dúvida, gera reflexão. Então quando você ouve, você pensa. E aí quando você pensa, você não fica parado. Então você tem que ter a ação. Por isso que o OPA é o que eu sempre falo aqui para vocês. Viva todos os dias essa estratégia. Ouça, pense e haja. Porque se você tiver atitude naquilo que você está ouvindo, pensando e aprendendo, você vai ver a sua vida mudar. E essa instrução que nós vamos ler aqui é justamente o que muitas vezes nós sabemos, mas nós não fazemos. Então vamos ler o que está escrito? No verso 19 do capítulo 1 de Tiago diz assim: meus amados irmãos. Você vê que ele até começa carinhosamente. É muito interessante que eu vejo essas cartas, eu fico pensando neles escrevendo, eu falo, eles com certeza escrevem assim, meu Deus, quando que esse povo vai entender? Porque eu consigo sentir isso, né? Você também? Eu tenho essa sensação. Mas vamos lá. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Fixa aí na sua mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Também tardios para irar-se. Então a instrução aqui é: sejam prontos, estejam aptos para ouvir, estejam atentos ao que vocês estão ouvindo. Ouça mais, fale menos e irrite-se e ire-se menos, né? Não deixe com que as emoções dominem você. Então, o que ele está dizendo, basicamente, o segredo para a gente dominar aquilo que muitas vezes nos domina. Porque você concorda comigo que a maioria das nossas ações precipitadas são porque a gente não ouviu o que tinha que ser ouvido? Vai me dizer que isso nunca aconteceu na sua casa aí, ou é só aqui em casa. Por exemplo, quando você tem ali um desentendimento com o seu marido, e aí você pega e fala, e ele fala e tal, aí você pega e fala, mas eu queria que você tivesse feito isso e tal. Aí vem o outro e fala, mas eu disse pra você. Eu falei exatamente isso que você tá falando. Você não me ouviu? Aí você para pra pensar, você fala, eu não ouvi. Eu posso ter escutado, mas quando entrou aqui, saiu aqui, eu não guardei. E aí, aquilo que você está brigando, que você está julgando, que você está reclamando, na verdade já tinha sido dito, mas você não foi atenta ao ouvir. E isso gera um grande conflito, porque aí aquilo que você não ouviu, você vai cobrar, você vai brigar, você vai se desentender. Aí quando você pensa que não, você já está no meio da raiva, no meio de uma discussão, você não ouve o outro, aí fica um atropelando o outro, e fica aquela bagunça. É ou não é assim, conquistadora? Por isso que a palavra do Senhor nos instrui que primeiro devemos ouvir. Porque quando você ouve, você consegue discernir o que é bom e o que não é. Quando você presta atenção, você pega ali, nos detalhes do que está sendo dito, aquilo que realmente é de Deus e o que não é. Ou até aquilo que tem uma solução, porque às vezes a solução de coisas que você está querendo encontrar tá se você parasse para ouvir um pouco mais. Se você ouvisse um pouco mais. Eu quero trazer um exemplo comigo mesmo, né? Um exemplo meu, que é muito interessante, mas aconteceu. E se a gente deixar, isso vai acontecer mais vezes. Hoje nós temos aqui o nosso devocional, todas as manhãs, né? A gente tá sempre aqui juntas, mas nem sempre foi desse jeito, né? Por muitas vezes eu tentei fazer isso de outras formas. Fiz lives na outra rede, fiz lives aqui também, e muitas vezes isso só me cansava, porque todas as vezes que eu fazia, eu sentia que não era isso. O negócio não fluía, não ia. E eu falava, Deus, eu tenho tanta coisa guardada aqui. Inclusive, ontem a gente foi de um devocional de 2024, conquistadora, né? De março do ano passado. E a gente tá falando hoje dele. E eu falei, Senhor, eu tenho tanta coisa que o Senhor tá derramando sobre mim, mas como eu vou fazer isso? E eu ficava perguntando para Deus, tal. E o como já estava sendo dito, há muito tempo, só que eu não ouvia. Porque eu estava esperando que fosse de um jeito ou que viesse a resposta de uma forma, mas eu não estava atenta ao que estava sendo dito ao meu entorno. O Diego, por muitas vezes, falava, amor,
Posta no YouTube, começa a postar os vídeos, começa, a usar o YouTube como um canal do seu propósito. Começa a viver ali o teu ministério, o teu propósito. E eu teimava em fazer isso em outro lugar, eu teimava fazer isso de outra forma. E o Diego sempre falando, e eu, sabe, quando você ouve, escuta, na verdade, mas você não ouve, é isso. E eu falava, ai não, mas é que eu já tô aqui, essa rede social já tem mais gente, essa rede social foi onde eu cresci e tal, YouTube eu nem posto nada lá, não tenho nada, demora demais. E aí eu fui deixando. Aí um dia o Senhor usou uma outra pessoa para, após um culto, vir orar, comigo e com o Diego, e essa pessoa, essa irmã muito usada por Deus, virou e falou assim, siga toda a instrução que Ele está te dando. Ouça o que o teu marido está te falando, porque Deus está dando sobre ele a instrução. Conquistadoras, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, olha só, meu marido está aqui me dando a instrução, está falando para mim e eu não estou ouvindo, porque eu estou tão cercada nas coisas que eu quero, que eu penso, que eu acho, e eu não ouvi a instrução do meu sacerdote. E ela falou assim, olha, ele é o sacerdote. Seja obediente, seja submissa, ouça a instrução. Aí depois desse dia eu falei para ele, amor, a partir de hoje eu vou ouvir sua instrução. Hoje eu vou ouvir, eu vou obedecer, vamos fazer. E a gente começou a se dedicar, começamos a fazer acontecer, começamos a trocar ali, as ideias, começamos a ouvir um ao outro. Ele também não me ouvia, porque eu sempre falava para ele, amor, começa a postar na minha rede mesmo, o que Deus está derramando sobre você. Ele fala, mas eu tenho que construir algo para mim, eu tenho que fazer algo para mim, mas ele nunca conseguia, sempre travava. Eu falava, amor, vamos onde eu tô, já tem um terreno, já tem um território que a gente está conquistando. E ele falava, mas não sinto que é isso, não sinto que é isso. Até que um dia ele falou, cara, eu vou ouvir a minha esposa. Ele tá postando aqui, vocês estão vendo, tá sendo uma bênção, vocês estão acompanhando os estudos de sábado, estão acompanhando os conteúdos que ele tá postando aqui, não tem sido uma bênção? Mas olha só, por quanto tempo a gente ficou ali, nessa de fazer, quero isso, quero aquilo, as nossas emoções falavam mais do que aquilo que a gente estava tendo de oportunidade ao nosso entorno. O ouvir é importante, conquistadora. Às vezes, por tanto falar, você não consegue prestar atenção no que já está sendo dito. E aí você está buscando resposta de Deus quando Deus já está falando com você. Quando Deus já está te dando a instrução, mas você não está ouvindo. Então preste atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo hoje. Seja tardia em falar, em irar-se, em ficar com raiva, em desistir e comece a prestar atenção no que está sendo dito, porque o Senhor ele está falando, mas você precisa ter atenção. Então, com essa instrução de hoje, eu quero te convidar a se posicionar, a aprender a ouvir, aprender a estar atenta. E aí, no tempo certo, você fala. A Bíblia diz que a gente pode até se irar, mas não devemos pecar. A ira, ela tem que ter um tempo rápido, tem que ser rápida ali, Porque se ela passar do dia, já está errado. A Bíblia fala também, não deixe o sol se pôr sob a tua ira. Então, ficar irada com uma situação que não está dando certo ali, porque você está inconformada, ok. Mas deixar isso ser alimentado, aumentado e movendo você em ações desnecessárias, ações precipitadas, ações sem saber o que você está fazendo, cuidado, há um grande perigo se você faz isso. Então hoje a instrução é, seja tardia em falar e em irar-se. Isso vai fazer você não deixar que as suas emoções dominem as suas ações e, consequentemente, você vai passar a agir com sabedoria. Pegou a instrução de hoje? Então coloque em prática, aprenda a ouvir, fique atenta ao que Deus está falando ao seu entorno, as vozes que Deus está permitindo que estejam na sua vida como instrução. Mas não confunda as vozes com vozes de outros, não. Lembra que a gente falou ontem na dopamina. Cuidado por ouvir demais as pessoas à sua volta. Aprenda a ouvir as pessoas certas e a voz de Deus. E isso vai fazer você ter um posicionamento com sabedoria. Agora eu te convido a orar comigo. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu exalto a Ti, Pai, porque essa palavra veio de encontro ao nosso coração. E a minha oração hoje, Pai, é que essa conquistadora que está aqui possa ser alimentada por essa palavra e tocada no mais íntimo do ser dela. E que ela possa aprender a ser tardia em falar, em irar-se, e que ela
também aprenda a ser rápida em ouvir e prestar atenção no que está sendo dito. Que as emoções não dominem ela, mas que ela venha a ser posicionada com uma decisão de ouvir a instrução do Senhor. Assim eu oro e glorifico a Ti. Em nome de Jesus, amém. Conquistadoras, compartilhe essa dopamina se você ainda não fez isso. Entra na nossa comunidade lá da Escola da Sabedoria e curte esse vídeo também, tá bom? E deixa agora nos comentários qual foi a parte que mais te impactou. Se você puder, tira um print e posta nas suas redes sociais. Um grande beijo e te espero amanhã para mais uma dopamina.